Capítulo 17. Olhar vidrado. Não consigo dormir. Não sei se isso acontece porque passei os últimos 4 meses dormindo ou por causa de tudo que aconteceu hoje. Talvez seja uma combinação dessas duas coisas. É provável que seja uma combinação de ambas. Perder a memória causa isso a uma garota. Do mesmo modo, descobrir que o garoto pelo qual você está apaixonada é seu consorte. É o garoto, o homem, com quem você vai passar o resto da sua vida. Mace ficou super empolgada com isso, falando sem parar sobre a sorte que tenho por ter encontrado Jackson quando ainda tenho 17 anos. Não preciso me envolver com cafajestes como Ken. Aparentemente, ela e Ken terminaram o namoro, enquanto eu estava ocupada sendo uma estátua. Ao mesmo tempo, espero e não preciso me preocupar com a possibilidade de nunca encontrar meu consorte, já que, ao que parece, isso acontece com mais frequência do que deveria. Tenho um consorte, e de acordo com Mace, isso é provavelmente a melhor coisa que eu poderia desejar, e ainda melhor do que ter voltado a ser humana, e bem melhor do que recuperar a minha memória. Consortes são para sempre. Afinal de contas, ao passo que quase todo o restante é passageiro, pelo menos foi isso que ela repetiu várias e várias vezes ontem à noite. E eu entendo, de verdade, eu amo Jackson, eu o amei desde o começo. Mas será que isso é porque o amo ou por causa do elo entre consortes, que supostamente existe desde a primeira vez que nos tocamos? E quando foi isso? Naquele primeiro dia, ao lado da mesa de xadrez, quando ele estava agindo daquele jeito tão escroto comigo e encostei a mão na sua cicatriz? Será que foi neste momento que nos tornamos consortes? Antes que um soubesse de alguma coisa sobre o outro, antes que nós gostássemos um do outro, engulo nó que se formou na minha garganta. Será que foi antes de algum de nós ter escolha? Por enquanto, eu me recuso a me concentrar no fato de que ele sabia desde aquele primeiro toque, mas nunca me contou. Mais uma vez, arquivo essa informação naquela pasta mental chamada merdas para as quais não tenho tempo hoje. E estou começando a achar que esta pasta vai precisar se transformar numa estante inteira antes que tudo se resolva. Em vez disso, tento me concentrar na questão de que tenho um consorte, em primeiro lugar. Entendo o conceito, já li vários livros de fantasia urbana e romances young adult, para entender que o elo entre consortes é a melhor coisa que pode acontecer a duas pessoas. Mas passar desse entendimento para uma coisa real que está acontecendo entre Jackson e eu, aí já é demais. Mais uma vez, tudo isso parece coisa demais para minha cabeça. Pego o celular e percebo que Heather me mandou uma mensagem mais cedo. Respiro fundo e solto o ar quando leio a mensagem dela. Ela quer conversar no FaceTime na semana que vem e me apresso em responder que aceito a proposta. Em seguida, passo alguns minutos navegando por um site de notícias, me atualizando com todos os eventos mundiais que perdi nos últimos 4 meses. E pelo jeito, perdi bastante coisa. Mas depois de determinado tempo, as notícias me entediam. Então coloco o telefone sobre o peito e fico mirando o teto. Mas não posso simplesmente ficar deitada aqui a noite inteira, deixando que as questões da gárgula, as questões da memória e as questões sobre o elo entre os consortes girem na minha cabeça o tempo todo, num loop que não para de se repetir. Eu ligaria a TV, mas não quero incomodar Macy. Está tarde, já são quase 2 da manhã e ela tem uma prova logo cedo. Isso significa que preciso sair daqui. Eu me levanto da cama, tento fazer o mínimo de barulho possível e pego um moletom com capuz do guarda-roupa. O castelo é bem gelado à noite e tem várias correntes de ar. Em seguida, calço meu par favorito de Vans com estampa de margaridas e vou até a porta tão silenciosamente quanto posso. Hesito por um momento quando vou abrir a porta. Da última vez que saí para zanzar pelo castelo sozinha no meio da noite, quase fui atirada à neve do lado externo. Eu definitivamente não quero que isso aconteça outra vez. Sendo consorte ou não sendo, não posso andar por aí à espera de que Jackson venha me salvar sempre que eu me meter em encrenca. E imagino que ele não vai ficar muito contente em vir me resgatar hoje à noite,
especialmente porque cancelei os planos com ele, alegando estar exausta. Mas as circunstâncias são diferentes agora em relação a como eram há 4 meses. Ninguém tem motivo algum para querer me matar, por exemplo. Além disso, mesmo que quisessem, ninguém se atreveria a caçar a consorte de Jackson Vega, especialmente depois que Jackson bebeu praticamente todo o sangue de Collie, depois que ele tentou me matar esmagada sobre um candelabro. Além de tudo, sou uma gárgula agora. Se alguém tentar me machucar, sempre posso me transformar em pedra. E a ideia é tão empolgante quanto parece. E, é claro, não tenho a menor ideia de como vou fazer isso. Mas aí é um problema para outro dia. Antes que consiga reconsiderar, já deixei o meu quarto no alojamento e desci até o saguão para ir até... não sei direito aonde, exceto porque os meus pés parecem saber o que meu cérebro não sabe. Porque não demora muito até que eu esteja em frente ao pórtico daquele corredor estreito que leva à entrada dos túneis. Um pedaço de mim acha ridículo ir sozinha até lá, ou ir até lá. De qualquer maneira. Na tarde de hoje, evitei percorrer este caminho com Flint por causa de toda aquela merda que aconteceu da última vez que estive lá embaixo. Mas não estou com roupas para sair na neve e, de repente, a única coisa que eu realmente quero fazer é continuar a pintar o meu trabalho de artes. A única maneira de chegar até a sala de artes agora é pelos túneis, então... Parece que estou prestes a passar novamente pelo local onde quase morri. Imaginando que a melhor maneira de passar pelos túneis é simplesmente atravessá-los, sem se desviar do caminho, sem entrar por alguma porta lateral, desço o mais rápido que consigo até o corredor que vai se estreitando e escurecendo. Meu coração bate com força, mas não permito que isso me detenha. Finalmente, chego até a sala com as celas de masmorra, com suas dobradiças enferrujadas e correntes antigas. Como estou sozinha aqui e não há ninguém por perto para me apressar, me permito parar um pouco e dar uma espiada ao redor. À noite, sozinha, este lugar é bem mais assustador do que durante o dia. E mesmo durante o dia, tudo já é bem assustador. As 5 celas enfileiradas, cada qual equipada com uma porta reforçada com ferro. Cada porta tem um cadeado bem antigo encaixado no ferrolho, mas cada um dos cadeados está fechado e não há nenhuma chave à vista. Não há qualquer chance de que alguém fique trancado nas celas por acidente, ou até mesmo por outro motivo que não seja um acidente. As celas em si são feitas de pedras gigantes, cada uma delas do tamanho do pé de um dragão, ou pelo menos do tamanho do pé de Flint, já que ele é o único dragão que já vi. E fico conjecturando se há algum motivo para isso, ou se é a minha imaginação que só está fora de controle. De qualquer maneira, as pedras são negras, ásperas e têm uma aparência não muito agradável. Pensando bem, todos os aspectos dessas celas não são muito agradáveis, especialmente os 3 conjuntos de grilhões chumbados na parede. A julgar pela idade deste lugar e pela condição dos cadeados, imaginei que os grilhões já estariam meio detonados também. Mas não estão. Em vez disso, têm uma cor prateada, reluzente, e estão livres de qualquer sinal de ferrugem ou envelhecimento. E não vou mentir. Isso me faz ponderar quantos anos eles têm. E por que diabos a Academia Catmere, que é a administrada pelo meu tio, ainda por cima, precisaria de grilhões grossos o bastante para prender dinossauros raivosos ou talvez um dragão, um lobisomem ou um vampiro. Como o ato de pensar nisso me leva por um caminho meio perturbador, um caminho pelo qual não estou nem um pouco disposta a trilhar esta noite, comento comigo mesma de que deve haver alguma explicação razoável. Uma que não envolva prender alunos numa masmorra gelada por sabe-se lá quanto tempo. Imagino que vou perder a coragem se passar muito tempo aqui. Respiro fundo e entro na 5ª cela, que é a única com a porta extra que leva para os túneis. Ao fazê-lo, deslizo a mão por cima do cadeado, só para me assegurar de que ela está trancada firmemente e de que nenhum lobisomem pode chegar e me deixar presa nos túneis. Só que, no momento em que meus dedos tocam a tranca, ela se abre com um clique
e cai do ferrolho da porta, bem na minha mão. Não era exatamente o que eu tinha em mente quando pensava em algo que pudesse aumentar minha confiança, em particular, considerando que sabia que o cadeado estava trancado. Eu sabia. Totalmente perplexa agora, guardo o cadeado no bolso do meu moletom. Não há nada capaz de me convencer a colocá-lo de volta na porta, até que volte do estúdio de artes e vá para minha cama. Em seguida, me abaixo e digito o código que Flint me ensinou para abrir a porta do túnel meses atrás. Pressiono a última tecla e a porta se abre, assim como aconteceu todas as outras vezes em que estive aqui. Mas em todas essas outras vezes eu estava acompanhada, e isso ajudou a fazer com que a coisa não parecesse tão assustadora. A menos que eu me concentre no fato que 2 das 4 pessoas com as quais estive nos túneis tentaram me matar aqui embaixo. Neste caso, a probabilidade parece favorecer que eu esteja sozinha. Decidindo que preciso parar de me assustar desse jeito, ou então voltar para o meu quarto, eu passo pela porta e tento ignorar o fato de que todas as velas nos arcostes e candelabros ainda estão acesas. Por outro lado, e até bom que estejam, porque não posso simplesmente apertar um interruptor e encher o lugar de luz, mesmo que eu quisesse. Os candelabros de ossos parecem 1 milhão de vezes mais assustadores agora que sei que são feitos de ossos de verdade, em vez de serem somente um projeto artístico de um grupo criado por algum aluno. Por um segundo, penso em esquecer tudo aquilo, em voltar para o meu quarto e mandar os túneis para o inferno. Ficar deitado na cama e observar o teto deve ser melhor do que atravessar sozinha a versão local das catacumbas de Paris. Mas a necessidade de pintar vem crescendo exponencialmente dentro de mim, desde que saí do quarto, há algum tempo, até que eu praticamente possa sentir o pincel na minha mão, até que eu praticamente consiga sentir o cheiro pungente do óleo das tintas na minha tela. Além disso, se eu deixar que esses túneis e as lembranças que eles guardam me botem para correr daqui, não sei quando vou conseguir criar coragem de novo para voltar. Com isso em mente, pego meu celular e abro o aplicativo de músicas que baixei hoje cedo. Escolho uma das playlists mais alegres, como Alegria de Verão e I'm Born to Run. Preencho o silêncio ao meu redor. É difícil sentir medo quando os Americans Hawthorns estão cantando sobre o quanto querem viver sua vida, como se nada nunca fosse o bastante. É praticamente um hino criado sob medida para esta situação. Assim, no final das contas, faço o que eles sugerem. Começo a correr. E não é somente uma corrida curta. Eu corro sem parar, ignorando a sensação que a altitude me causa de que meus pulmões vão explodir. Ignorando tudo, exceto a necessidade de passar por estes túneis apavorantes o mais rápido possível. Não diminuo o passo até sentir que o piso do túnel que leva até o chalé das artes se inclina um pouco para cima. Quando finalmente chego até a porta destrancada, a empurro e quase tropeço nos meus próprios pés pela ânsia de entrar no chalé. Minha primeira ação é estender a mão à procura de ligar o interruptor, logo à esquerda na porta. A segunda é bater a porta com força e passar a tranca. Sei que a doutora McClary disse que sempre deixa a porta aberta caso algum de seus alunos se sinta inspirado, mas até onde sei, ela não acabou de escapar de uma transformação em sacrifício humano. Imagino que isso sirva como justificativa. Além disso, se houver alguma outra pessoa ridícula o suficiente para querer entrar aqui esta noite, pode bater à porta, desde que eu tenha certeza de que a pessoa em questão não vai tentar me matar, vou ficar feliz em permitir que entre. É claro, talvez eu esteja sendo meio paranoica, mas não fui suficientemente paranoica 4 meses atrás, e tudo que isso me trouxe foram alguns meses de férias, dos quais não consigo me lembrar, além de um par de chifres. Não é um erro que vou cometer pela segunda vez. Depois de passar 1 minuto recuperando o fôlego, pego as tintas de que preciso e entro na sala de aula. Já tenho uma ideia da versão final do fundo da tela e do que preciso para completar o trabalho.
Se eu tiver sorte, os monstros da Academia Catmi vão esperar um pouco para tentar me matar, e assim vou conseguir avançar com o trabalho. Por outro lado, a noite mal começou.